Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O texto que nós vamos desfrutar hoje, a mensagem é: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Porque nós temos que entender que há momentos em que Deus usa palavras de consolo, mas também há momentos em que Ele usa palavras de provocação para despertar o seu povo. Assim como Elias provocou Israel no Monte Carmelo, que está no livro de 1 Reis, capítulo 28, versículo 21, que pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você ficará parado? Até quando nós vamos ficar parados? Devemos tomar uma decisão, uma atitude que agrade o Senhor. Muitos conhecem a palavra, frequentam a igreja, mas permanecem sem crescimento espiritual. Então Deus diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te resplandecerá, te iluminará. Também no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, levanta-te e resplandece. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, como está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Deus não chamou seu povo para a acomodação, mas para a ação. Quantas mensagens você já ouviu e ainda não colocou em prática? Até quando você ficará dividido? Até quando nós vamos ficar divididos? O coração dividido impede o agir de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, como está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Purificai o coração, vós de duplo ânimo, está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar divididos entre dois pensamentos? Deus procura adoradores inteiros, comprometidos e fiéis. Se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria sua vida totalmente rendida a Ele? Até quando você adiará o chamado de Deus? Até quando você adiará o chamado de Deus? Muitos estão esperando o momento perfeito para servir, mas Deus trabalha com pessoas disponíveis. Às vezes, a pessoa fica em casa esperando o momento perfeito. Eu vou esperar o momento perfeito. Mas Deus, Ele trabalha com pessoas disponíveis. Nós precisamos estar disponíveis para servir o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, como está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Essa tem que ser a nossa atitude diante do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Conta comigo. Não sou perfeito, mas quero ser aperfeiçoado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não desprezes o dom que há em ti, como está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Grandes homens e mulheres da Bíblia não eram perfeitos, eram obedientes. O que Deus já mandou você fazer e você ainda não fez? Deus está provocando a sua igreja. Desperte da acomodação. Decida totalmente por Jesus. Obedeça o chamado sem demora. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como está no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15.
maior tragédia não é quando Deus demora a agir, é quando nós demoramos a obedecer. Então hoje, o Senhor ele vem falar com a sua igreja, falar com o seu povo, que nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Porque quando a pessoa serve dois senhores, ou ela agrada um e aborrece o outro, ou desagrada o outro e obedece. Então o Senhor, ele deseja que seu povo seja verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Essa é a vontade do Senhor. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos, mas servir o Senhor por inteiro. Nós não podemos ficar esperando momentos perfeitos. Hoje não. Eu vou esperar o Senhor falar comigo. Eu vou esperar um momento perfeito. Quando a minha vida estiver melhor, o Senhor deseja que nós venhamos dizer para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Não sou perfeito, tenho as minhas falhas, mas eu pretendo te servir. Mas eu pretendo fazer a tua vontade. Eu pretendo me deixar ser aperfeiçoado por ti. Senhor, venha me aperfeiçoar. Venha me moldar. Eu quero ser teu servo, teu embaixador. Eu quero que o Senhor conte comigo. E eu permito que o Senhor trabalhe, que o Senhor me molde conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Porque eu preciso ser incluso no teu plano perfeito, na tua vontade, Senhor. Então conta comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós entramos na tua santa e poderosa presença, Senhor, para te pedir, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, que o Senhor venha achar lugar em nós, que o teu Espírito venha saturar todo o nosso ser, nossa mente, nossas vontades e as nossas emoções. Satura todo o nosso ser. Não deixe em nós nenhuma reserva, mas nos ganha por completo. Tira toda situação de mornidão. Senhor, nos leva a ser ativos na tua presença, que nós possamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que nós possamos olhar para a nossa vida e não esperar mais nenhum momento, meu Deus, e nos levantar, Senhor, nos despertar do sono e nos levantar de entre os mortos. E o Senhor vai nos fazer resplandecer, ser a luz, porque a tua luz estará em nós. Meu Deus, conta conosco, Pai. Fortalece-nos em ti, Senhor. Abra os nossos olhos, alarga a nossa visão, para que possamos ver a tua vontade para a nossa vida. Não nos deixe ficar parados, não nos deixe ficar desanimados, mas que nós possamos ter uma reação, Senhor, de servir o Senhor, de fazer a tua vontade, meu Deus, de ser incluso no teu plano. Eis-nos aqui, conta conosco, Pai. É o que nós te pedimos, que o teu Espírito Santo venha governar, venha administrar, venha tomar direção de toda a nossa vida. Nós te pedimos, no nome daquele que foi escarnecido, que foi torturado, que foi crucificado por nós, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.